Tenho certeza que você na sua vida prática já viu pelo menos uma criança com convulsão febril e ficou na dúvida se colhia líquor, se fazia algum exame de imagem. Se você ainda continua com essa dúvida ou se você quer relembrar um pouquinho e saber o que tem de novo, depois da vinheta eu vou te contar. A convulsão febril, para eu fazer esse diagnóstico, eu preciso de 3 requisitos principais. Primeiro, a faixa etária, que vai de 1 mês até 5, 6 anos geralmente. A gente tem algumas recomendações mais antigas que colocavam 6 meses até 5 anos, mas hoje uma criança a partir de 1 mês a gente pode falar que pode ser sim uma convulsão febril. Então chegou uma criança de 8 anos com febre convulsionando, esquece. Você não vai pensar em convulsão febril, você vai partir para outros possíveis diagnósticos, ok? Outra coisa é a febre, né? Maior que 38 graus. E você precisa descartar através da sua história clínica, o seu exame físico ou exames laboratoriais, que essa criança tem alguma causa sintomática aguda. Que seria isso? Ou um trauma, um distúrbio eletrolítico, ou algum distúrbio metabólico, infecção do sistema nervoso central, uma meningite, uma encefalite, ou intoxicações, ou uma criança que já era epilética e está em uso irregular de medicação. Por que eu preciso saber da convulsão febril e as suas particularidades? Porque é a emergência neurológica mais comum no pronto atendimento. E se você não conseguir achar essas causas sintomáticas agudas, essa criança pode evoluir mal. O pico de incidência vai ser entre 12 a 18 meses, então geralmente são lactentes mais jovens e coincide mais no inverno, porque a gente imagina que é o período onde eu tenho mais infecções respiratórias virais e, consequentemente, mais febre nas crianças. A causa é multifatorial, tá? Ela tem características genéticas e fatores ambientais, então depende muito de uma vulnerabilidade desse sistema nervoso central dessa criança durante a sua formação. E a gente sabe que o valor da temperatura ele tem muito mais relação com o risco de convulsão do que a rapidez com que essa temperatura se eleva. E ela pode acontecer tanto em infecções respiratórias simples, como um quadro gripal, quanto com um quadro infeccioso mais grave, uma sepse de foco urinário, o que for, tá? Então, o fato de convulsionar não significa que a infecção é mais grave. E a gente sabe que 80% dos quadros infecciosos vão ser por vírus. O que a gente tem na literatura é que cerca de 1% das crianças com convulsão em vigência de febre tem de causa de base uma meningoencefalite. A gente sabe também que algumas vacinas podem predispor a maior risco de convulsão febril. Não é recomendado dar antitérmico profilático, porque a gente sabe que a febre é uma resposta imunológica e que se você dar antitérmico profilático, você vai diminuir a resposta vacinal. Então, qual que é a manifestação clínica? Geralmente uma convulsão tônico-clônica generalizada, tá? Que começa no primeiro dia da febre. Se você tiver uma criança que começou a convulsionar já no terceiro dia de febre, isso indica que não é legal, que não parece ser uma convulsão febril e que essa criança vai precisar de uma investigação maior. Então, como que eu vou saber se essa criança que chegou para mim em convulsão em vigência de febre, ela é uma criança que pode evoluir bem ou mal? A gente tem 2 classificações, a simples e a complexa. Na simples, em geral, a duração ela é menor que 15 minutos. Essa criança tem um pós-ictal melhor, então ela retorna mais rápido ao nível de consciência e melhora o seu estado geral. Ela não costuma recorrer nas primeiras 24 horas e, em geral, ela é generalizada e não tem manifestações focais posteriormente. Já a convulsão febril complexa, ela tem uma incidência menor, em geral, uma duração maior que 15 minutos. Ela pode se manifestar como convulsões focais. Ela tem um pós-ictal mais prolongado, então é aquela criança que mesmo tendo parado de convulsionar clinicamente, ela continua sonolenta, prostrada, pode recorrer nas primeiras 24 horas e essa criança pode ter manifestações focais posteriormente.
Então eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo na residência, em que eu estava atendendo uma bebê de 4 meses e ela, durante o atendimento, ela estava com uma febre baixa e ela começou a convulsionar. Aí nós prestamos todo o atendimento para ela, né? Fizemos o anticonvulsivante, o benzodiazepínico, toda a sequência direitinho. E ela demorou acho que umas meia hora para parar de convulsionar. Quando ela realmente parou, a gente coletou tudo, foi colher os exames e tudo. E eu me lembro de olhar ela no berço e ela voltar a convulsionar. Ela é torporosa e apenas com uma convulsão focal. A gente fez as medicações, acabamos deixando o midazolam contínuo, precisou de entubar, aí ela acabou indo para UTI. Quando eu fui coletar o líquor dessa criança, ele veio em jato. Juro, eu tive que me afastar para o líquor não me molhar. Veio límpido, água de rocha, mas uma pressão muito grande. Graças a Deus a criança ficou bem, não teve nenhum problema de herniar nem nada. E cresceu salmonela. Então, tanto no líquor quanto na hemocultura. E aí, depois a gente começou a conversar melhor com a mãe. Ela, a princípio, tinha negado, mas depois ela confirmou que a mãe estava com um quadro diarreico, que posteriormente a criança evoluiu com diarreia e a criança apresentou esse quadro, tá? Então, é até um relato de caso que eu publiquei num congresso, que eu levei um banner para o congresso. Foi bem raro, né? Salmonela não é um agente etiológico comum para nós aqui no Brasil. Eu só achei artigo: África, Tailândia, Malásia. Então, a salmonela é o quarto agente bacteriano a causar meningites lá, tá? Então, tem muita relação com as condições precárias socioeconômicas, né? Mas eu tô contando essa história para vocês porque eu estava com uma criança que, a princípio, seria uma convulsão febril, mas que ela foi prolongada e que, depois que a generalizada cessou, a criança apresentou convulsões focais, ok? Então, como que eu faço a avaliação clínica desse paciente? Porque não é só classificar entre focal e generalizada que vai me ajudar a saber se tem alguma causa sintomática aguda subjacente, tá? Então, eu preciso escolher uma história clínica bem feita. Lembra do sample? O sample ajuda você também a organizar o raciocínio. Preciso fazer um exame físico bem feito, adequado, né? Preciso olhar boca, ouvido, porque pode ser um fator causador da febre. Saber as características dessa febre, quando que começou, qual era a temperatura, o que a mãe fez de medicamento. Eu preciso também saber em relação aos marcos de desenvolvimento dessa criança, se ela é neurologicamente dentro do esperado ou se ela tem algum atraso. Preciso saber da história vacinal. Para não esquecer do exame físico, além da hora e da otoscopia, eu também preciso ver sinais meníngeos, tá? Se for uma criança maior, a criança menor, ele engana mais, né? Principalmente nos lactentes. Mas aí a gente vai palpar a fontanela, ver se tem alguma lesão de pele, como que tá o tônus, a força, tá? E existem alguns diagnósticos diferenciais que eu vou deixar pra vocês aqui, que podem dificultar um pouquinho a nossa avaliação clínica. Ajuda muito você conversar com a mãe pra saber se ela costuma fazer isso com frequência, como que é o jeito habitual dela, né? Porque às vezes você tá vendo a criança pela primeira vez, se tem algum problema na família, se aconteceu alguma coisa, o que foi o evento. Às vezes a criança levou uma bronca ou presenciou uma situação traumática e aí manifestou. Então tem todos esses diagnósticos diferenciais que a gente deve se atentar. De todos eles, assim, na minha opinião, sem dúvida, o diagnóstico de uma infecção do sistema nervoso central é o mais urgente e é o mais grave. Relacionado à recorrência, isso é uma coisa que vocês vão precisar saber para orientar essa família. Então a gente tem alguns fatores de risco. Idades mais precoces, a duração maior da crise, a temperatura. Então, quanto menor a temperatura em que a criança teve a convulsão, maior o risco dela recorrer de exames. Na maioria das vezes, não é necessário nenhum exame, ok? Isso é o que eu tô falando pra vocês da literatura. Se for uma criança que estava bem, um lactente ali no seu pico de incidência entre 12 e 18 meses, que estava com um quadro gripal e teve a convulsão, e o seu pós-ictal, ele foi tranquilo, a criança já acordou bem, não tem nenhum sinal clínico de que possa ter alguma doença infecciosa grave subjacente, não necessariamente você vai precisar de exames. Quando que eu posso escolher algum exame? Se a criança tiver uma história de vômitos, diarreia, hiporexia, desidratação, eu posso ver a parte da glicemia, função renal, os eletrólitos,
para eu poder repor e orientar conforme esses exames. Se a criança tiver toxemiada, tiver uma convulsão complexa, que você está suspeitando de que possa ter um foco infeccioso subjacente, você vai guiar conforme o foco, tá? Então vai ser hemograma, PCR, procalcitonina, hemocultura e a urocultura se você achar que pode ser um foco urinário. Não esquecer que o hemograma com leucocitose não necessariamente vai te indicar uma criança que tem um possível quadro infeccioso, porque pós a convulsão, que é um estresse, você pode ter aumento desses leucócitos. Se eu tenho uma convulsão que foi focal ou que foi uma convulsão complexa, recorrente, uma criança em estado de mal, eu preciso fazer uma neuroimagem para descartar que essa criança tenha alguma coisa intracraniana que eu precise resolver de urgência. Por exemplo, ela pode ter uma meningoencefalite, um abscesso intracraniano, algum sangramento, alguma coisa que eu tenha que intervir imediatamente. Mas quando que eu devo coletar líquor? Tá? Isso tem algumas divergências na literatura, tá, pessoal? Não esquece que na descrição do vídeo sempre tem todos os artigos que eu usei, eles são abertos para todo mundo. O que é recomendado? Você vai colher líquor naquele lactente menor que 12 meses, e principalmente se tiver com o estado vacinal para o pneumococo atrasado. Algumas literaturas eles vão te recomendar coletar nos menores de 18 meses, independente do estado vacinal dessa criança, principalmente pelos sinais clínicos frustros de infecção do sistema nervoso central nessa faixa etária. Você vai colher também na criança que convulsionou no segundo dia de febre, na criança que teve uma crise convulsiva febril complexa, crianças em vigência de uso de antibiótico, porque isso pode te mascarar os sinais neurológicos, ou quando você estiver pela clínica e a história suspeitando de uma meningite ou uma encefalite, beleza? E eletroencefalograma a gente não faz de rotina, a menos que essa criança evolua, né, com um estado de mal, e aí você precisa deixar medicações contínuas, aí você precisa de um eletro contínuo, mas aí o paciente, se Deus quiser, já tá lá na UTI, né? Então, qual que é o nosso tripé de tratamento? Ali na fase aguda, criança que chegou para vocês convulsionando, a maioria delas vai chegar em pós-ictal, porque a simples, ela tem mais de 80% de incidência. Aconteceu comigo, eu liberei uma criança com um quadro febril, eu não lembro, acho que era uma infecção respiratória. Na porta do hospital, a criança me aumenta a temperatura e convulsiona. Então aí a gente acabou até tendo que fazer medicação anticonvulsivante. Mas se a criança chegar para você em pós-ictal, a única coisa que você vai fazer é antitérmico, diminuir a temperatura dela. A gente vai fazer as orientações aos pais, que é importantíssimo, e a profilaxia, que a gente vai deixar pro neuro. Então a gente vai, após o quadro de convulsão febril, sim, simples não necessariamente, mas se for complexo ou você vê que a família tá muito angustiada, você encaminha pro neuropediatra. Então a criança chegou pra mim convulsionando. Faz o anticonvulsivante, o benzodiazepínico, conforme a aula de estado de mal, que tá aqui em cima no card, que eu já contei pra vocês toda a sequência linda e maravilhosa, com doses e macetes, e você vai abaixar a temperatura, ok? Quando que eu devo manter essa criança em observação por pelo menos 4 horas? Nos lactentes menores de 18 meses, aquelas que utilizaram antibiótico previamente ou com uma crise convulsiva complexa. Você pode internar também aquelas crianças em que a família está muito angustiada, insegura, ou nas crianças que você acha que a família talvez não vá ter uma observação tão rigorosa nessa criança. E aí eu coloquei para vocês umas formulazinhas para vocês usarem de cálculos rápidos. Guarda essa tabelinha, você que está começando aí tem dificuldade na prescrição do antitérmico oral. E o antitérmico endovenoso que a gente mais vai usar, ou intramuscular, é a dipirona, certo? Na mesma dose da oral, vou deixar aqui para vocês o macetinho, certo? Se a criança está convulsionando, chegou convulsionando em vigência de febre. Lembra da aula de estado de mal, que está aqui no card? Então, você não necessariamente precisa pegar um acesso venoso. Então, você pode muito bem fazer um midazolam IM e uma dipirona IM pura na mesma dose, certo? Então, eu particularmente faço bastante isso. A gente vai orientar os pais quanto à benignidade do quadro, né? Eu já falei pra vocês que a criança provavelmente não vai evoluir com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor,
que não significa que porque ela tem convulsão febril que ela vai ter epilepsia. Então é muito importante essas orientações, porque a família vai chegar muito angustiada e com toda a razão. Orientar quando a criança convulsionar, o que eles devem fazer, né? Vira a cabeça de lado, cuidado para a criança não se machucar. Importante eles monitorarem o tempo da crise. Então assim, eu já tive contato com um paciente que quando a criança com febre começou a convulsionar, os pais cataram a criança e enfiaram debaixo do chuveiro. Não dá, porque a criança tá convulsionando. E aí ela vai ficar caindo água, então ela tem risco de broncoaspirar, de engasgar ali com aquela água, então não, tá? Então a gente precisa orientar os pais sobre o que fazer com essa criança em vigência de convulsão. A gente orientar os pais a detectar precocemente essa febre e usar o antitérmico, muito mais por uma parte de conforto do que de prevenção da convulsão. E isso precisa ser falado aos pais. E não é para fazer métodos físicos, não é para pôr álcool em paninho, na testa, nada. Para melhorar a clínica da criança é só o antitérmico. Espero ter ajudado vocês, tirar todas as dúvidas. Se ainda ficou algum questionamento, deixa aqui para mim nos comentários as suas dúvidas, dá aquele seu joinha, compartilha com aquele seu amigo que está com dúvida ainda. Dessa forma você vai me ajudar a fazer o canal crescer e a gente vai conseguir transmitir esse conhecimento para mais pessoas. E, para não perder o costume, meu nome é Maísa, eu sou uma pediatra apaixonada por emergências e eu tô aqui para te apaixonar pela pediatria.